Oi, gente, hoje eu vim contar para vocês um pouco do que o Senhor ele colocou no meu coração essa noite. Essa noite não, essa madrugada que eu tava fazendo comida pro meu esposo. E daí então comecei a meditar, né? Comecei a sonhar um pouquinho acordada, né? Que é bom a gente sonhar também, mesmo acordado, né? E aí comecei a imaginar, né, algumas coisas sobre pregar o evangelho. E aí eu tava, né, pregando aqui na minha mente, eu e Deus, né? E aí me veio, né, falando sobre propósito, né? Algumas situações que a gente passa na vida, que Deus permite a gente passar, porque tem um propósito, né? Até as coisas ruins que a gente passa, muitas das vezes é propósito, né, do Senhor. Igual, e aí lembrei da vida de Jesus, né? Que não foi fácil aqui na Terra. A Bíblia fala que parecia que ele era oprimido por Deus, né? Por conta do sofrimento que ele passava, que ele passou. E tudo isso era propósito do Senhor, né? A coroa de espinhos, a chibatada, tudo isso era propósito de Deus, né? E muitas das vezes na nossa vida acontece a mesma coisa, né? Muitas das vezes a gente passa por situações difíceis que é propósito de Deus. A Bíblia fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? E às vezes a gente fica chateado, a gente pensa até que Deus esqueceu da gente, a gente fica achando que não vale a pena servir ao Senhor, mas é dessa maneira, né? O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E hoje a gente vê, né, que o nome do Senhor Jesus está acima de todos os nomes, né? Ele conseguiu vencer e hoje está sentado à destra do Pai, né? E reina e reinará para sempre, né? Então, é exatamente isso que acontece quando a gente aceita a vontade de Deus na nossa vida. Nós também conseguimos a vitória, né? Quando a gente consegue a vitória, a gente olha, né, para o que a gente passou e dá graças a Deus porque a gente pôde aprender algo, a gente se fortaleceu, a gente está de pé. E outra coisa também sobre a mesma questão, né, de às vezes a gente passar por tribulações, é a questão da posição. Às vezes o que Deus quer de nós é um posicionamento, né? O que o Senhor quer de nós é um posicionamento, como aconteceu com Jonas, né? O Senhor disse para Jonas para ele ir para um lugar e Jonas escolheu ir para outro lugar, né? E a palavra do Senhor diz que quando ele segue o caminho que ele escolheu, né? A gente vê que ele passa por uma grande tempestade. E aí quando Jonas se posiciona em obedecer à vontade do Senhor, aquela tempestade cessa, né? E é exatamente o que acontece na nossa vida. Às vezes nós passamos por tribulações, por situações difíceis na nossa vida, exatamente por isso. Porque a gente não se posiciona, a gente não quer obedecer às ordens do Senhor, a gente não quer fazer a vontade do Senhor, a gente quer fazer a nossa própria vontade, e é aí que vem os castigos, né? Porque a Bíblia fala que Deus castiga quem Ele ama, né? E por isso a gente passa por situações que muitas das vezes poderia ter evitado, né? E outra questão também é a incredulidade, né? Muitas das vezes a gente não consegue a vitória sobre certas coisas por conta da nossa incredulidade, né? O Senhor Jesus, ele foi a um certo lugar que ele disse que não poderia operar milagres ali por causa da incredulidade do povo,
né? Então, muitas das vezes, nós não alcançamos os benefícios do Senhor por causa da nossa incredulidade. E o Senhor fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, muitas das vezes, o que está faltando para a gente poder ter a vitória, para a gente alcançar a bênção do Senhor, é a fé, né? Então, que nós possamos entender, né, o que está acontecendo na nossa vida, às vezes perguntar mesmo para Deus, questionar, né? Porque às vezes a palavra do Senhor diz que o nosso coração ele é enganoso, né? E às vezes a gente pensa que a gente está passando por uma provação por conta, né, da vontade de Deus, e às vezes não é. Às vezes é questão de um posicionamento que Deus está cobrando de nós e nós estamos muitas das vezes com o nosso coração fechado, não querendo ouvir a voz do Senhor. E muitas das vezes estamos incrédulos à voz do Senhor, estamos incrédulos, estamos com o nosso coração desacreditado naquilo que Deus pode fazer. E aí deixamos também, por conta da incredulidade, de obedecer a palavra de Deus, a vontade de Deus. E foi essa palavra que eu estava... que o Senhor ministrou ao meu coração essa madrugada, sobre a questão, né, que eu estava sonhando mesmo, questão de pregar o evangelho, né? Eu sempre tenho, assim, quando estou lavando louça, estou fazendo comida, eu fico imaginando, né, devido a eu ser uma pessoa muito tímida, e aí eu fico me imaginando eu pregando a palavra do Senhor para pessoas que realmente necessitam ouvir. E aí eu vou pregando, né, imaginando que tô ali pregando para essas pessoas, e o Senhor vai ministrando ao meu coração, e desejei gravar, né, essa palavra, e que o Senhor Jesus possa falar melhor ao coração de vocês que estão ouvindo, e fiquem na paz. Amém.